Tempo da Quaresma, primeira semana, segunda-feira. Tema 6. A existência e a ação do demônio. Pontos a meditar. 1. O demônio existe e atua nas pessoas e na sociedade. A sua ação é misteriosa, mas real e eficaz. 2. Quem é o demônio? O seu poder é limitado. Necessidade da ajuda divina para vencer. 3. Jesus Cristo é o vencedor do demônio. Confiança nele. Meios que devemos utilizar. A água benta. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O demônio transportou-o de novo a um monte alto. Então Jesus respondeu-lhe: Afasta-te, Satanás. Líamos no Evangelho da missa de ontem. O demônio existe. A Sagrada Escritura fala dele desde o primeiro até o último dos livros revelados, do Gênesis ao Apocalipse. Na parábola do trigo e do joio, o Senhor afirma que a má semente, cuja finalidade é sufocar o trigo, foi lançada pelo inimigo. Na parábola do semeador, vem o maligno e arranca o que se tinha semeado. Alguns, inclinados a um otimismo superficial, pensam que o mal é meramente uma imperfeição incidental no mundo em contínua evolução a caminho de dias melhores. Não obstante, a história do homem sofre a influência do demônio. Podemos ver nos nossos dias manifestações de uma intensa malícia que não se explica unicamente pela ação do homem. O demônio, de formas muito diversas, causa estragos na humanidade. Não há dúvidas de que, através de toda a história humana, existe uma dura batalha contra o poder das trevas. E essa batalha, iniciada nas origens do mundo, durará, como diz o Senhor, até o último dia. Pode-se, pois, dizer que o demônio provoca numerosos danos de natureza espiritual e até, indiretamente, de natureza física, tanto nos indivíduos como na sociedade. A ação do demônio é misteriosa, real e eficaz. Desde os primeiros séculos, os cristãos tiveram consciência dessa atividade diabólica. São Pedro prevenia os primeiros cristãos: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Com Jesus Cristo, o poder do demônio reduziu-se consideravelmente, pois ele nos libertou do poder de Satanás. Graças à obra redentora de Cristo, o demônio só pode causar verdadeiros danos a quem livremente lhe permitir, consentindo no mal e afastando-se de Deus. O Senhor manifesta-se em numerosas passagens do Evangelho como vencedor do demônio, livrando muitos infelizes da possessão diabólica. Nele está posta toda a nossa confiança, pois ele não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Portanto, ninguém peca por necessidade. Consideremos com profundidade nessa quaresma o que isso significa. Dois. O demônio é um ser pessoal, real e concreto, de natureza espiritual e invisível, que pelo seu pecado se afastou de Deus para sempre, porque o diabo e outros demônios
foram criados por Deus naturalmente bons, mas eles, por si mesmos, se tornaram maus. Ele é o pai da mentira, do pecado, da discórdia, da desgraça, do ódio, do absurdo e do mal que há em toda a terra. É a serpente astuta e invejosa que traz a morte ao mundo, que semeia o mal no coração do homem. O único inimigo que devemos temer se não estamos perto de Deus. Seu único fim no mundo, ao qual não renunciou, é a nossa perdição, e tentará diariamente alcançar esse fim por todos os meios ao seu alcance. Tudo começou com a rejeição de Deus e do seu reino, com a usurpação dos seus direitos soberanos, na tentativa de alterar a economia da salvação e a própria ordem de toda a criação. Encontramos um reflexo dessa atitude nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais: sereis como deuses. Assim, o espírito maligno trata de transplantar para o homem a atitude de rivalidade, de insubordinação e de oposição a Deus, que se converteu no motivo de toda a sua existência. O demônio é o primeiro causador do mal e dos desconcertos e rupturas que se produzem nas famílias e na sociedade. Suponhamos, diz o cardeal Newman, que sobre as ruas de uma cidade populosa se abatia de repente uma total escuridão. Podem imaginar, sem que eu lhes descreva, o ruído e o clamor que se produziriam. Transeuntes, carruagens, carros, cavalos, todos mergulhariam no caos. Assim é o estado do mundo. O espírito maligno que atua sobre os filhos da incredulidade, o Deus deste mundo, como diz São Paulo, cegou os olhos dos que não creem, e eis que se veem forçados a brigar e a discutir, porque perderam o caminho, e disputam uns com os outros, uns dizendo isto, outros aquilo, porque não enxergam. Nas suas tentações, o demônio utiliza a fraude, já que só pode apresentar bens falsos e uma felicidade fictícia, que se converte sempre em solidão e amargura. Fora de Deus não existem, não podem existir, nem o bem, nem a felicidade verdadeira. Fora de Deus só existe escuridão, vazio e a maior das tristezas. Mas o poder do demônio é limitado. Também ele está sob o domínio e a soberania de Deus, que é o único Senhor do universo. O demônio, como também o anjo, não chega a penetrar na nossa intimidade, se não o queremos. Os espíritos imundos não podem conhecer a natureza dos nossos pensamentos. Só lhes é dado pressenti-los por indícios sensíveis, ou então examinando as nossas disposições, as nossas palavras ou as coisas para as quais percebem que nos inclinamos. É-lhes totalmente inacessível o que não exteriorizamos e permanece oculto nas nossas almas. Mesmo os pensamentos que eles próprios nos sugerem, a acolhida que lhes damos, a reação que provocam em nós, nada disso o conhecem pela própria essência da alma, mas quando muito, pelos movimentos e manifestações externas. O demônio não pode violentar a nossa liberdade a fim de incliná-la para o mal. É um fato certo que o demônio não pode seduzir ninguém, a não ser os que lhes prestam o consentimento da sua vontade. O santo cura das diz que o demônio é um grande cão acorrentado que arremete, que faz muito barulho, mas que só morde os que se aproximam dele em demasia. No entanto, nenhum poder humano pode ser comparado ao seu, e somente o poder divino o pode vencer, e somente a luz divina pode desmascarar as suas artimanhas. A alma que queira vencer a potência do demônio não poderá conseguir sem a oração, nem poderá entender os seus enganos sem mortificação e sem humildade.
Os Atos dos Apóstolos resumem a vida de Cristo com estas palavras: Ele passou fazendo bem, curando todos os oprimidos do demônio. E São João, referindo-se ao motivo da encarnação, explica: Para isso veio o Filho de Deus, para desfazer as obras do demônio. Cristo é o verdadeiro vencedor do demônio. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo, dirá Jesus na última ceia, poucas horas antes da paixão. Deus decide entrar na história humana de um modo novo e definitivo, enviando o seu Filho na nossa carne, a fim de por ele arrancar os homens do poder das trevas e de Satanás. Não obstante, o demônio continua a deter certo poder sobre o mundo, na medida em que os homens rejeitam os frutos da redenção. Exerce o seu domínio sobre aqueles que, de uma forma ou de outra, se entregam voluntariamente a ele, preferindo o reino das trevas ao reino da graça. Por isso, não nos devemos surpreender se tantas vezes vemos triunfar o mal e ser lesada a justiça. Deve dar-nos uma grande confiança saber que o Senhor nos deixou muitos meios para vencer e para viver no mundo com a paz e a alegria de um bom cristão. Entre esses meios, contam-se a oração, a mortificação, a frequente recepção da Sagrada Eucaristia e a confissão, bem como o amor à Virgem Maria. Com Nossa Senhora, caminhamos sempre seguros. O uso da água benta é também uma proteção eficaz contra a ação do demônio. Perguntas-me por que te recomendo sempre, com tanto empenho, o uso diário da água benta. Podia dar-te muitas razões. Bastará, com certeza, esta da Santa de Ávila. De nenhuma coisa fogem tanto os demônios, para não voltar, como da água benta. João Paulo II exorta-nos a rezar com plena consciência as palavras que dizemos no último pedido do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Fazei, ó Senhor, que não cedamos ante a infidelidade a que nos induz aquele que foi infiel desde o começo. O nosso esforço por viver melhor nestes dias da Quaresma, a fidelidade, aquilo que sabemos que Deus nos pede é a melhor manifestação de que, ao non serviam, não servirei, do demônio, queremos opor o nosso serviam pessoal. Eu te servirei, Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.